Nessa aula, iremos trabalhar o conceito de trigonometria no triângulo retângulo, a pedido dos meus alunos do nono ano. Grande abraço, pessoal! Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Vem comigo! Bem, pessoal, então para nós trabalharmos, os conceitos de trigonometria no triângulo retângulo, vamos considerar que temos que encontrar o valor de x e de y, nesse triângulo retângulo ABC, beleza? Bom, pessoal, como nós temos aqui dois valores para encontrar, nós vamos precisar, obviamente, realizar dois cálculos, Um para encontrar o valor do x, certo? E o outro para encontrar o valor de y. Beleza, pessoal? Bom, então é o seguinte, uma coisa que vale lembrar, é que os dois lados do triângulo retângulo que formam o ângulo reto, aqui no caso seria o AB e o AC, eles são os catetos, E o outro lado, o terceiro lado e o maior dentre os três, é a nossa hipotenusa, certo, pessoal? Bom, então, galera, na hora de você encontrar o valor de uma dessas letras, você tem que pensar em quem você está querendo encontrar, se é hipotenusa ou é cateto, certo? E em quem você conhece, Beleza? Então, você tem que ter um valor aí conhecido, ok? Uma dica que eu dou é o seguinte, como nós sabemos que o AC e o AB, eles são catetos, Se eu imaginar aqui, pessoal, uma linha, certo? Que divide o triângulo ao meio, tá? Então, o 12 raiz de 3 está do lado de cima dessa linha, enquanto que o 60 graus está abaixo dela. Ou seja, estão em lados opostos, ok? E nesse caso, então, nós dizemos que o 12 raiz de 3 é o cateto oposto, ao ângulo dado aqui, que é o ângulo de 60 graus. Nesse caso, o y assume, o conceito de cateto adjacente, tá? Lembrando que adjacente significa, para nós aqui, que o cateto, ele toca no ângulo, Ele encosta no ângulo. E realmente, o lado AB, juntamente com a hipotenusa, formam esse ângulo, de 60 graus. Então, realmente, esse é o adjacente. Então, essa foi apenas uma estratégia para identificar, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Então, o oposto está do outro lado do ângulo, E o adjacente toca o ângulo. E aí, nós temos que o outro lado, obviamente, é a nossa hipotenusa, certo, pessoal? Hipotenusa. Bom, como eu disse, nós temos que pensar em quem nós queremos encontrar e quem nós conhecemos, tá? E aí, a partir disso, nós podemos usar as relações trigonométricas. Vejam bem, o seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa, enquanto que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se aqui, num primeiro momento, nós procuramos encontrar, sei lá, o valor do x, por exemplo, o valor do x, então eu estarei procurando a minha hipotenusa. E eu conheço o cateto oposto. A relação que traz, cateto oposto por hipotenusa na mesma é o seno. Então, ao procurar o valor de x, eu vou ter que fazer o seno do meu ângulo, que aqui, no caso, é 60 graus, certo? Bom, cateto oposto em cima, então 12 raiz de 3 vai em cima, Dividido aí pela hipotenusa, que no nosso caso é o x. Muito cuidado para não inverter aqui, tá? Não importa quem é a letra, quem é o número, você tem que manter a ordem da relação, cateto oposto por hipotenusa. Aí, o seno de 60, pessoal, ele é um valor tabelado, que nós podemos consultar aqui, na nossa tabela dos arcos notáveis, ou dos ângulos notáveis. Olha só, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós podemos substituir,
o seno de 60 por raiz de 3 dividido por 2, beleza? E aí nós vamos ter aqui 12 raiz de 3 sobre x. Uma proporção, né? Uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. Basta multiplicar cruzado e buscar aí o valor, né, do nosso x isolando ele. Então, nós vamos ter aqui x raiz de 3 na multiplicação cruzada. E aqui 2 vezes 12, né? Então, 24 raiz de 3. Podemos cancelar a raiz de 3, visto que está multiplicando dos dois lados, né? Tudo que se faz de um lado, se fizer do outro, não altera a nossa igualdade. E encontramos, então, que o valor do x, e, portanto, a hipotenusa, vale 24. Beleza, pessoal? Aí, vejam, né? Nós podemos agora, num segundo momento, tá? Encontrar o valor da outra variável, do nosso y. Tá bem? Então, como que faz para encontrar o valor de y? Vamos fazer o seguinte, ó. Não vamos usar o 24, que foi o valor que nós encontramos para o x, tá? Vamos usar apenas o 12 raiz de 3, que já era dado no exercício. Porque assim, numa questão que você tem x e y, né? Se você encontra o valor de uma delas errado e usa esse valor para obter a outra, você vai errar também a outra. Então, supondo aí que você esteja numa prova, né? Você pode, quem sabe, ganhar meia questão, acertando uma delas, mesmo que erre a outra, né? Então, por isso que o ideal é, se for possível, não utilize, né, um valor que você acabou de encontrar para obter outro. Caso, né, não seja possível, tem exercícios que são concebidos para que você encontre um valor e, usando esse valor, você possa encontrar outro. Aí não tem jeito mesmo, né? Aí você vai ter que usar, tá bom? Mas para encontrar o y aqui, ó, perceba que eu posso usar o 12 raiz de 3, que é o cateto oposto ao ângulo, né? E também posso, e vou, né, ter que usar o cateto adjacente. Então, a relação que traz cateto oposto e adjacente é a tangente. Então, para encontrar o y, né, por relação trigonométrica, eu usaria aqui tangente de 60 graus. Cateto oposto em cima, então 12 raiz de 3, dividido por cateto adjacente, que é o nosso y. De maneira semelhante ao que vimos antes, né? Podemos trocar aí a tangente de 60 por raiz de 3, olha só. Então, raiz de 3 igual a 12 raiz de 3 sobre y, né? Sobre y. Lembrando que aqui embaixo dessa raiz de 3, nós temos o número 1, tá? Então, multiplicando cruzado aqui, eu tenho y raiz de 3 igual, né, a 12 raiz de 3. Podemos cancelar aqui a raiz de 3, da mesma maneira que fizemos antes, e encontrar, então, que o nosso y vale 12. Agora, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá, pessoal? Repare, né? Aqui, ó, você tem um ângulo de 30, né? Porque a soma dos três ângulos em qualquer triângulo tem que sempre dar aí 180 graus, tá bom? E aí, a dica é o seguinte, ó. Sempre o cateto oposto a um ângulo de 30, que nesse caso aqui o oposto seria o y, né? Imaginem aqui, ó, que você tenha uma linha, tá? Imagine uma linha, ó, passando no meio. Então, o ângulo de 30 está do lado direito, o y está do lado esquerdo, né? Então, são opostos. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30, nesse caso é o nosso y, ele sempre vai ser a metade da hipotenusa, né? Então, repare aqui, ó, 12 para o nosso y e realmente 24 para o nosso x. Então, caso você quisesse usar o 24, né, o valor que você recém encontrou, por exemplo, você poderia usar dessa maneira e não ter que fazer mais um cálculo aqui usando razões trigonométricas. Ou, quem sabe, numa outra situação, né, onde ele já te dá aí, por exemplo, o valor da hipotenusa e pede o cateto oposto ao ângulo de 30, você não precisa fazer cálculo nenhum, né? Se é oposto ao ângulo de 30, vale a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa vale o dobro desse cateto oposto. É uma dica aí que pode servir, né? Pode ser útil para vocês. Uma outra coisa que também poderia ser utilizado aqui, né? É o teorema de Pitágoras, né? Quando você encontrou o 24, você ficou com 24 e 12 raiz de 3, né? Tem aquele risco de que, se você encontrou o número errado, encontrar o valor de y errado depois, né? Mas
Se você tiver certeza aí que está certo, então você conhece a hipotenusa, um dos catetos e quer encontrar o outro. Então daria também para usar Pitágoras. Eu não vou revisar aqui a aplicação de Pitágoras, né? Fica aí para uma aula futura, mas é uma possibilidade, né? Ok, pessoal? Bom, então é isso, né? De forma bem objetiva, né? Trazendo aí uma breve revisão, né, de como que se faz para escolher a relação trigonométrica correta, a razão trigonométrica correta e aplicar ela, né, para encontrar aí lados desconhecidos no triângulo retângulo. Ok, galera? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!